Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar na química que faz a medicina moderna funcionar. Vamos descobrir como, a partir das pecinhas mais básicas do universo, que são os átomos, nós conseguimos construir as moléculas que literalmente salvam as nossas vidas. Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez alguma vez na vida? Como é que aquele remedinho branco sabe exatamente onde está a minha dor de cabeça? Parece até mágica, não é verdade? Mas como a gente vai ver, a resposta não tem nada de mágica, tem tudo a ver com a matéria. E para desvendar esse mistério, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos entender como o remédio sabe onde agir. Depois, a gente mergulha na anatomia do átomo, vê como umas mudancinhas pequenas criam ferramentas superpoderosas, mapeia a estrutura dele e, por fim, descobre o grande segredo da polaridade. É ela que define tudo. Ok, vamos direto ao ponto. A verdade é que o remédio não sabe de nada. A ação dele é pura química, um reconhecimento molecular. Pensa numa chave e numa fechadura. O princípio ativo do remédio é a chave, uma molécula com um formato específico. E essa chave precisa se encaixar perfeitamente numa fechadura, que é um receptor do nosso corpo. É uma interação física, um encaixe. E para entender esse encaixe, a gente precisa olhar para o átomo. A nossa compreensão sobre ele evoluiu demais. Em pouco mais de 100 anos, a gente saiu da ideia de uma bolinha de bilhar, passou por um pudim de passas, até chegar no modelo que usamos hoje. E foi essa sacada de que os elétrons ficam em órbitas certinhas que abriu a porta para a gente finalmente entender como os átomos se ligam e formam as moléculas dos remédios. Agora sim, vamos dar um zoom nesse átomo moderno para entender as peças fundamentais dele. Bom, o átomo é dividido basicamente em duas áreas. Lá no miolinho, a gente tem o núcleo, com prótons e nêutrons. Quase toda a massa do átomo está concentrada ali. E em volta dele tem a eletrosfera, que é onde os elétrons ficam girando. O ponto-chave aqui é o seguinte: a eletrosfera ocupa quase todo o volume do átomo e é nela que a mágica acontece. É o palco de todas as reações químicas. Para ter uma ideia da proporção disso, é só imaginar um maracanã lotado. O núcleo do átomo seria uma bolinha de gude bem no centro do gramado. O resto todo, o campo, as arquibancadas, o espaço vazio, seria a eletrosfera. É um espaço imenso e é nesse espaço que a química da vida acontece. E agora vem a parte que é uma verdadeira virada de jogo. Como umas pequenas alteraçõezinhas na receita de um átomo podem criar ferramentas superpoderosas para a medicina. Existem duas formas principais de tunar um átomo. Se a gente mexe no número de nêutrons, a gente cria um isótopo. Isso muda a estabilidade dele, o que é perfeito para exames de imagem e terapias. Agora, se a gente mexe no número de elétrons, a gente cria um íon. Isso muda a carga elétrica dele, que é a base de quase todas as funções do nosso corpo. E os exemplos são incríveis. Pega o iodo 131. A tireoide absorve ele como se fosse iodo normal, só que o núcleo dele é instável. Então ele fica lá emitindo radiação e destruindo células de câncer de forma super localizada. É uma terapia de altíssima precisão, tudo por causa de alguns nêutrons a mais. Agora, o íon. Um íon é só um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. A lógica pode parecer meio invertida no começo, mas faz todo sentido. Olha só. Se um átomo perde um elétron, que tem carga negativa, ele fica com mais cargas positivas sobrando. Aí ele vira um cátion. Se ele ganha um elétron, ele fica mais negativo e vira um ânion. Simples assim. E esses íons são absolutamente vitais. Eles controlam tudo no nosso corpo, desde os batimentos do coração até a comunicação entre os neurônios. É por isso que o soro fisiológico é tão importante. Ele não tem sódio de metal diônico, aquele que explode em contato com a água, de jeito nenhum. Ele tem o íon sódio, o Na+, que é estável e essencial para o nosso organismo. Beleza, a gente já viu o núcleo, já viu o que acontece quando se ganha ou perde elétrons. Agora vamos entender como esses elétrons se organizam na eletrosfera, porque é essa organização que dita todas as regras de como os átomos se conectam para formar as moléculas. Uma analogia que ajuda muito é pensar na eletrosfera como se fosse um prédio. As camadas são os andares, cada vez mais longe do núcleo, que seria o térreo. E em cada andar a gente tem os subníveis, que são como os apartamentos, sabe? Com diferentes tamanhos e formatos, onde os elétrons moram. E de todos esses andares, o mais importante de todos é o último andar, que tem gente, que tem elétrons. É a famosa camada de valência, é a fachada do átomo. É a partir dela que toda ação acontece, que os átomos se ligam uns aos outros. Agora que a gente já sabe onde os elétrons mais importantes estão,
podemos entender a força que eles exercem. E isso nos leva, finalmente, ao conceito que amarra tudo, a eletronegatividade. É ela que, no final das contas, vai definir como um remédio se comporta dentro do nosso corpo. Eletronegatividade é basicamente a força que um átomo tem para puxar os elétrons de uma ligação para perto dele. Imagina um cabo de guerra atômico. Alguns átomos são super fortes e puxam os elétrons com muito mais vontade do que outros. E os campeões desse cabo de guerra são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Tem até um macete para lembrar: FON, de fortão. E não é à toa que esses 3 elementos estão em quase todos os remédios que existem. É por causa dessa força toda. E a consequência direta desse cabo de guerra é a polaridade da molécula. Pensa comigo, se um átomo muito forte se liga a um mais fraco, os elétrons não ficam divididos igualmente. Isso cria uma molécula polar, que adora água e se dissolve fácil no sangue, como a metformina. Agora, se os 2 átomos têm forças parecidas, a molécula é apolar. Ela prefere gordura e por isso consegue atravessar barreiras gordurosas como a que protege o nosso cérebro. É exatamente por isso que um ansiolítico como o diazepam chega no cérebro e a metformina não. Então, o grande ponto é este: o medicamento não sabe para onde ir. É a sua estrutura atômica, sua carga e, principalmente, sua polaridade que determinam onde ele pode ou não pode entrar e onde ele vai se encaixar. E isso nos leva à pergunta final: o que exatamente define esse encaixe perfeito? Bom, a resposta está em tudo que a gente viu, no formato, na carga e nessa dança de atração e repulsão entre as moléculas. É pura química.